pegando embalo, né, nesse momento de apresentação de crianças, existem decisões que vão determinar o futuro da sua vida. E a gente não pode tomar algumas decisões erradas. Vou te dar um exemplo. Um piloto de avião, ele não pode tomar uma decisão errada. Se ele toma uma decisão errada, existem vidas que estão na condução dele, na responsabilidade dele. E assim é você, enquanto pai, enquanto mãe, existe uma vida na sua responsabilidade. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre decisões. Você que talvez tenha entrado aqui e você precisa tomar uma decisão em breve, e é uma decisão difícil, e você não sabe como fazer. Imagine você tomar uma decisão distante daquilo que Deus queria para você. A chance de dar errado é muito grande. Existem algumas decisões que são difíceis, mas são supérfluas. Às vezes você está num dia chuvoso, você está de folga, você pensa, quer saber, eu vou fazer uma pipoca e vou assistir um filme. Eu acho que não é só eu que tenho esse problema. Eu paro ali na Netflix para escolher um filme, é meia hora, esse filme. Tem mais alguém assim? Estou sozinho? Não, todo mundo é assim, a maioria é assim. Gente, que dificuldade! Tem tantas opções que você nem sabe qual que escolhe. E por aí vai, quando você vê, já passou meia hora, a pipoca já acabou e você ainda não viu o filme. Aí desiste, vai para o Instagram, vê a vida dos outros. E o homem tem a formatação diferente da mulher. Não sei para que tanto sapato. E às vezes a dificuldade é vir para o culto de quinta-feira e não sabe qual sapato vai escolher. O homem às vezes quer trocar de carro, vai lá na garagem 88, não gostei desse aqui, gostei daquele ali, acaba não levando nenhum porque tinha muito carro. Misericórdia, Deus. Está repreendido. E existem decisões que são verdadeiros pontos de inflexão na sua vida. O que é um ponto de inflexão? O Flávio Augusto, ele escreveu um livro e ele define nitidamente o que é um ponto de inflexão. É como se você estivesse diante de uma encruzilhada com alguns caminhos, talvez 2, talvez 3, e o caminho que você pegar para a esquerda vai ser totalmente diferente do que pegar para a direita. Parece óbvio, não é? Mas se você decidir construir a sua vida no deserto, vai ser de um jeito. Se você decidir construir a sua vida em Campinas Verdejantes, vai ser de outro jeito. Mas se você for para as Campinas Verdejantes, que não era a direção do Senhor, vai dar muito ruim. Mas se você for para o deserto, que era a direção do Senhor, mesmo que no primeiro momento pareça que não é bom, Deus vai estar contigo. Porque existe provisão no lugar do propósito de Deus para a sua vida. Abraão estava com Ló, e num dado momento, Deus chegou para ele e falou: Abraão, você tem que sair de perto de Ló. Porque a orientação de Deus para Abraão era: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Pegou Ló e levou junto. Já começou errado. Então os pastores de Ló e Abraão começaram a brigar, e aí Deus deu uma direção. E eles chegaram num ponto de inflexão. Ele chegou para Ló e falou: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, muito esperto, olhou para a direita e tinham Campinas Verdejantes, aonde as ovelhas deles iriam comer bem. Se tem Campinas Verdejantes, tem água, as ovelhas iriam beber água. E não foi muito difícil tomar essa decisão. E Abraão ficou com o outro lado, que era o deserto, que num primeiro momento era o pior caminho a ser escolhido, mas era o único que ele tinha. E às vezes para mim e para você, meu irmão, a melhor coisa que poderia acontecer é você não ter opção de escolha. É Deus escolher por você. Várias vezes eu orei assim: poxa Deus, eu não queria escolher isso. Eu queria que eu não tivesse opções. É muito melhor, não é? Porque eu tenho um filho, Josué, eu decido muita coisa por ele. E eu não deixo ele escolher, porque eu sei que vai dar problema se ele escolher. É óbvio, eu não vou deixar meu filho brincar com uma faca, com uma tesoura. Eu não vou deixar meu filho brincar com alguma coisa que ele possa se machucar.
Só que chega um momento em que o filho amadurece e ele tem que tomar algumas decisões. Então, se você chegou num ponto da vida e que existem muitas opções para você tomar decisão, significa que a maturidade já chegou para você e Deus está te dando a oportunidade de você escolher por sua conta ou você permitir que o Espírito Santo conduza o seu coração para que você tome a decisão certa. E muitas vezes a gente não tem o discernimento do próximo passo. Sabe, quando você pensa, poxa, tá legal, mas eu queria algo a mais, eu queria viver algo novo no Senhor. E qual é o próximo passo? Alguém já teve essa sensação? Qual é o próximo passo? O que eu faço agora? Quando meu filho nasceu, eu fiquei um tempo pensando, e agora? Ninguém ensina a gente a ser pai, não tem um curso. Hoje tem um monte de curso, né? Tem curso para vender curso e tem curso para administrar quem vende curso. Tem curso para ensinar a fazer curso e vender curso. Tem curso de tudo hoje. E assim, ser pai é um desafio muito grande. Dizer não enquanto você gostaria de dizer sim. Muitas coisas a gente não vai aprender, não vai vir junto com a gente. Tem um instinto de pai, mas você aprende no caminho, querido. Fala comigo, é no caminho que tudo acontece. A gente vai ler 2 textos aqui. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando a gente fala de escolhas e discernir o próximo passo, se trata da gente fazer o certo na hora certa. Porque o certo na hora errada é o errado. Às vezes você tem a melhor das intenções, mas quando você faz o que é certo na hora errada, você está fazendo o errado. É muito comum a gente ter boa intenção e nessa boa intenção a gente acabar atrapalhando. Eu lembro de um biólogo falando de um homem que estava agoniado vendo uma lagarta saindo do casulo e ele pensou, cara, essa lagarta não se mexe há muito tempo, ela deve estar morta. E ele tinha um estilete no bolso, ele foi lá e fez um cortezinho para ajudar a lagarta a sair. Porque ele percebeu que a lagarta estava agarrada ali, né, de algum jeito, e ele tentou salvar para tirar uma boa foto. E nesse momento que ele fez o corte com o estilete, a lagarta caiu toda melecada no chão. A lagarta não, a borboleta caiu toda melecada no chão e ficou lá imóvel durante algum tempo e ela morreu. Acontece que aquele processo de sair do casulo, aquele processo de agonia de sair do casulo, era necessário para que aquelas impurezas fossem tiradas naquele momento e ela pudesse sair dali voando. Às vezes demora, meu irmão, mas a gente quer as coisas para agora. A gente está na era do fast food. A gente está na era de quando você manda um zap para a pessoa, se passar 2 segundos a pessoa não responder, você dá um toquinho para ela, quando ela atende, você desliga. E fica esperando ela responder. É assim, não é? 1 Coríntios 13, 11, você pode acompanhar comigo aqui do telão, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A gente vai ler mais um texto, Salmos 119, 105. Vai dar para botar aí? É um salmo bem conhecido. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua direção. Que hoje seja um tempo de pessoas tomarem decisões assertivas, guiadas pelo Senhor. Decisões em que não vai haver arrependimento, porque é o Senhor conduzindo. E nós abrimos mão da nossa vontade para viver a Sua vontade.
Nós queremos abrir mão do nosso plano para viver o seu plano, porque o Senhor enxerga coisas que nós, na nossa visão limitada, na nossa pequenez, nós não conseguimos enxergar. Então, Pai, que o Senhor esteja tomando conta da decisão de cada um aqui nessa noite. Decisões difíceis que precisam ser tomadas, conversas difíceis que precisam acontecer, mas que o Senhor esteja conduzindo a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Um sniper americano, ele estava fazendo parte de uma competição militar de tiro, e ele estava ganhando. Tinha ele e um outro oponente. Ele estava ganhando a competição e o oponente dele deu um tiro que não acertou no alvo, e isso fez ele perder um ponto. Então ele estava a um tiro de ser o campeão daquela competição. E ele foi, se preparou, colocou a munição, deitou e mirou. Pá! Acertou. No meio, certinho. E quando ele olhou, ele fez uma cara de decepção. Ele acertou no meio certinho. E ainda assim ele fez uma cara de decepção. Porque ele acertou o alvo do oponente. Ele se equivocou na hora de colocar a mira, e cada oponente tem o seu alvo. E ele, por engano, acertou o alvo do outro. Quantas vezes você e eu estamos olhando a vida de outras pessoas e querendo ser o que elas são, sendo que o seu propósito não tem nada a ver com o propósito de vida da outra pessoa? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, enquanto Deus planejou para você uma outra coisa. Você pode ser o que você quiser, irmão. Você pode ser um médico, você pode ser um empresário, você pode ser qualquer coisa. Ou ao menos se esforçar para ser. Se eu quiser ser o melhor jogador de futebol do mundo, eu acho que vai ficar um pouco difícil. Então, nesse caso, querer não é poder. Mas para algumas coisas, sim. Vamos nos basear nisso. Mas existe um lugar em que talvez não tenham holofotes sobre você, talvez não tenha prestígio das pessoas em ver você nesse lugar, mas esse lugar é o centro do propósito de Deus. E nesse lugar há provisão, irmão. Nesse lugar não falta nada. Nesse lugar tem o suficiente. Jesus falou que você vai ter o suficiente, mas às vezes a gente quer mais do que o suficiente. E a gente questiona: Deus, por que eu não tenho tal coisa? Por que eu não tenho o carro tal? Por que certas coisas não acontecem comigo? E quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente se enquadra nesse tipo de pessoa que Paulo está falando. Cabeça de menino. E quando meninos tomam decisões, coisas ruins acontecem. Coisas muito ruins acontecem. Eu me lembro de uma vez que eu tinha uns 9 anos, eu gostava de viver perigosamente, irmãos. E eu vejo Josué vivendo perigosamente, eu sei exatamente como a cabeça dele funciona, porque eu era assim. Então, eu gostava de subir nas coisas, não podia ver um telhado, subir no telhado, árvore, subir em árvore, era uma loucura. Então, dei muito trabalho para os anjos, e que Josué não siga esse espaço, eu oro todo dia para isso não acontecer. E chegou uma época que eu conheci o fogo, eu queria brincar com fogo. Aí eu tô brincando com fogo, bota fogo e tal. Botei fogo numa parte ali da cortina da minha casa, e era uma cortina, um tecido mais fininho. O fogo começou a alastrar, e eu com medo de chamar o meu pai, porque se chamasse meu pai ia ter um efeito colateral indesejado. Pegou fogo na cortina quase toda, e eu só posterguei o efeito colateral indesejado. Não foi legal. Numa dessa poderia ter pego fogo em mais coisas. Você e eu, enquanto meninos, nós temos que tomar muito cuidado para não tomarmos decisões erradas. Porque às vezes você se torna adulto, mas a cabeça continua de menino. E as escolhas vão ser muito ruins. As escolhas vão ser horríveis. Antes de vir para o culto, eu estava tomando um café e Josué estava brincando com o cachorro. Ele tem um sorvetinho que faz aquele barulho. Fez esse barulho, meu cachorro fica doido.
Aí quer que joga, ele começou a jogar. E ele começou a testar um tipo de arremesso diferente, rodando assim, ó. E acertou a mesa. Falei, filho, não brinca assim, vai quebrar. Tentou de novo, filho, não brinca assim, vai quebrar. Chegou uma hora que ele acertou, o meu copo de café caiu todo no chão. Eu dei um grito, filho! Aí ele começou a chorar, ai meu Deus do céu, logo hoje que eu vou pregar, Senhor. Aí não, filho, desculpa, tá tudo bem, não chegou a quebrar. Mas meninos tomam decisões no calor da emoção, tomam decisões de qualquer jeito. E Deus não te chamou para ter a mentalidade de menino sempre. Em algum momento, o meu filho vai crescer e ele vai tomar decisões mais assertivas, porque ele vai se tornar uma pessoa madura. A função do pai é essa, é tornar o filho maduro. As situações da vida que você passou até o dia de hoje fizeram você amadurecer. Tem pessoas que com 18 anos já trabalhavam e começaram a ter uma maturidade, começaram a ter uma experiência de vida diferente, e isso formou você até o dia de hoje. A vida não foi fácil com algumas pessoas, e isso deixou essas pessoas firmes, deixou essas pessoas preparadas para algumas situações que realmente exigem uma decisão que vai ser difícil de ser tomada. A gente leu em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Imagina você, meu irmão, tomar decisão no escuro. Impossível você tomar uma decisão em coisas que você não vê. Mas em alguns momentos, você vai ter que se basear numa luz que não aparece diante dos seus olhos. Parece conversa de doido, né? Você vai tomar uma decisão no escuro, porque essa luz não está nos seus olhos, mas está no seu coração. Porque a paz do Senhor é um árbitro no seu coração. Paulo fala isso, seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. Uma das coisas que a gente precisa ter em nosso coração, quando a gente for tomar uma decisão difícil, é ter paz no coração. E é impossível você e eu termos paz no coração se a gente não tiver uma coisa que se chama relacionamento com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas Deus não fala comigo, eu abro a Bíblia e não entendo nada. Aí eu até parei de abrir a Bíblia. Meu irmão, não vai acontecer nada. Você quer que Deus fale contigo e a sua Bíblia está fechada. Não tem jeito. Você quer que Deus fale contigo apenas num culto, enquanto Deus te chama para uma conversa pessoal. A gente tem que ter intimidade com a palavra, relacionamento com Deus. Em 1470, teve uma grande perseguição contra os judeus na Espanha. O contexto era que a Igreja Católica estava perseguindo os judeus e eles queriam que os judeus se convertessem ao cristianismo de qualquer jeito. E os que não se converteram, eles estavam arrumando problema para eles, inventando algumas leis para que eles fossem pegos e expulsos do país ou até mesmo presos e mortos. Então eles prenderam um rabino, acusando ele de coisas que ele não fez, e levaram ele para uma sala que tinha muitas testemunhas. E o inquisitor que prendeu ele chegou e falou assim: rabino, a gente não faz nada que é injusto aqui. A gente não prende ninguém de qualquer jeito. A gente não prende as pessoas só por prender, só por esporte. Você fez coisas erradas e você sabe o que você fez. E ele não balançou a cabeça e ficou quieto olhando. E ele chegou e falou: olha, hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai deixar Deus decidir se você é culpado ou se você é inocente. Aqui tem dois papéis. Dois papéis. Em um papel está escrito, o papel está fechado. Em um papel está escrito culpado, e em outro papel está escrito inocente. Mas o papel estava fechado. O rabino percebeu a maldade. Está escrito culpado nos dois, pensou ele. E o cara chegou para o rabino e falou: você vai escolher um desses papéis, e o que sair é o que você é. Sabe o que o rabino fez? Pegou um papel e comeu. Comeu o papel. Engoliu. É o cara: você comeu o papel? E agora, como é que a gente vai saber o que estava escrito lá?
a ele. Simples assim. Eu escolhi o papel e o que está escrito lá é o que eu não era. E quando abriu, estava escrito culpado. Então eu comi o inocente. Olha a habilidade que esse cara teve de resolver um problema sem arrumar outro problema. Ali ele já estava culpado, na frente de todo mundo. Naquela hora ele teve um discernimento, falou assim, eu vou comer esse papel. Está escrito culpado nos dois, então eu escolhi inocente e não vou mostrar para ninguém. Melhor, eu escolhi o culpado e não vou mostrar para ninguém. Só para você entender, às vezes não ficou claro. E às vezes você vai estar diante de situações igual a esse rabino. Você foi encurralado, você não tem para onde ir, você não tem o que fazer, vai dar ruim, Deus, o que eu faço? Existem situações que você provocou e as suas decisões te levaram para aquele momento de ser encurralado. Olha o cara do Banco Master, está enrolado demais, não tem como sair da doideira dessa, fez muita bobagem, muita coisa errada, as decisões dele levaram ele para aquilo ali, ele está encurralado, não tem nem papel para comer ali, não tem o que fazer, cara. Decisões erradas levam a situações que não tem o que fazer. Agora, se bateu na tua porta uma situação que você não fez nada de errado e você não tem o que fazer e você pensa, não, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Meu irmão, fica tranquilo, porque Deus permitiu isso chegar até você por algum motivo, para te ensinar alguma coisa, para mudar alguma coisa em você. A gente não vai ter resposta para tudo, mas se você decidir confiar no Deus que conduz a sua vida, meu irmão, pode acontecer o que for, pode acontecer o que você não queria que acontecesse, pode acontecer o que você mais temia que acontecesse, assim como Jó falou, aquilo que eu temo me sobrevém, eu não tenho o que fazer, perdi minha família, perdi meus bens, perdi tudo, mas uma coisa eu sei que o meu Redentor vive, e a seu tempo ele se levantará. E você pode dizer isso hoje. Eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo ele se levantará. Não importa o que esteja acontecendo, querido, na sua vida. A principal decisão que você tem que tomar é de se relacionar com o Espírito Santo, independente da circunstância que você esteja vivendo. A Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Existem muitas explicações para isso. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele não queria estar na posição de rei, ele, mesmo estando no pasto, escondido, ele adorava o Senhor de todo o seu coração. Sim, Deus o escolheu pelo coração que ele tinha, um coração devoto ao Senhor. Mas uma das coisas que prova que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é que antes dele tomar decisões, ele orava ao Senhor. E às vezes que ele não orou ao Senhor, deu muito errado. E ele reconheceu, e ele fez o caminho de volta, enfrentou consequências, mas ainda assim, Davi, ele mostra para a gente um tipo de adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, que se preocupa em tomar decisões em que o Senhor vai estar. Eu não quero ir para um lugar se o Senhor não estiver lá. Eu não quero tomar uma decisão se o Senhor não estiver na frente dessa decisão. Seja qual decisão for, irmão. A decisão de você casar com alguém é uma decisão muito séria. Depois que casou, já era. Eu vou te dar uma dica, você que está noivo. Você vai casar com a família dela. Você que está noiva, você vai casar com a família dele. Talvez isso seja uma coisa que vai ajudar a você tomar a decisão. Lembre-se disso. Eu casei bem, glória a Deus por isso. E decisões precisam ser tomadas debaixo da direção de Deus. Então seja a decisão mais simples que for, meu irmão. Tome essa direção debaixo da direção de Deus. Vou sair do meu emprego, não estou aguentando mais, está chato, estou sem motivação. Meu irmão, não faz nada sem a direção de Deus. A gente pode se enganar. Ah, mas eu senti no coração. Esse sentir no coração é um perigo. É um perigo, porque a pessoa fala o que ela queria, dizendo que sentiu de Deus no coração dela. Mas a Bíblia fala que o coração é enganoso. E aí?
Então você fica com a palavra da pessoa, a pessoa disse que foi Deus, eu fico com a palavra de Deus mesmo, que o coração é enganoso. Não acredita no seu sentimento, não acredita no seu coração, ele vai te enganar. Em algum momento ele vai te enganar. Davi, em 2 Samuel 6:11, ele diz: a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Aqui a ação de Davi é uma ação de profunda adoração. Só para você entender, a casa de Obed-edom, antes de estar na casa de Obed-edom, estava em um outro lugar em que a arca, que significa a presença do Senhor, não estava sendo honrada. E então, coisas ruins começaram a acontecer a essa casa. Isso significa que quando você e eu não honramos a presença de Deus, Deus ele não tem nada contigo, irmão. Mas quando você honra a presença do Senhor, as bênçãos vêm. As bênçãos te perseguem. Você não precisa correr atrás da bênção, a bênção corre atrás de você. E assim foi com Obed-edom. Fala, por 3 meses que ficou lá a arca do Senhor, o Senhor abençoou toda a sua família. Você que recebe um PG na sua casa, meu irmão, você está recebendo, não é pessoas na sua casa, você está recebendo, é a presença de Deus na sua casa. É um privilégio ser o, como é que é o nome? Anfitrião de um PG. Ah, mas tem que chegar mais cedo, meu irmão, é isso, valorizar a presença do Senhor que está vindo para a tua casa, você e tua casa serão abençoados, glória a Deus por isso. Davi entendeu isso, e ele vivia uma vida de devoção e adoração a Deus. Para você tomar decisões, meu irmão, você tem que usar 2 armas poderosas para você tomar decisões. A primeira arma é a arma da adoração. Toda vez que Davi adorava ao Senhor, alguma coisa acontecia. Ele dançava, ele sacrificava e ele louvava publicamente. Nos momentos em que está acontecendo louvor aqui, e você está acorrentado, que tem gente que parece que está aqui assim, ó, fica parado. Meu Deus, parece que vai acontecer alguma coisa, se levantar a mão, alguma coisa ruim, vai vir uma pedrada. Meu irmão, Davi não estava nem aí. Jesus está aqui. Eu estou usufruindo dessa presença maravilhosa. Eu não quero saber quem está do meu lado. Eu só quero adorar. Eu só quero levantar as minhas mãos. Eu só quero dar glória. Eu só quero me render a Ele, porque Ele é o dono da minha vida. É dessa adoração que eu estou falando, e não de uma adoração falsa, que você vem para adorar, para ter algo. Senhor, eu te adoro, Tu és o Deus da minha vida, mas Senhor, me dá um emprego que eu ganhe mais de 10 mil reais, urgente. Eu estou com um boleto do cartão de crédito. O irmão ganha 5 e tem um limite de 15 no cartão de crédito, ele acha que ganha 15. A conta não fecha. Aí, meu irmão, não tem adoração que ajuda, não. Tem que economizar, vender um carro, vender alguma coisa para pagar. E a outra coisa que Davi fazia era orar. Ele não só adorava, mas ele se rendia em oração. Em 1 Samuel 23:2, ele perguntou a Deus: subirei contra os filisteus? Deus respondeu: sobe, porque eu te entregarei nas tuas mãos. Em outro momento, Davi perguntou: Saul descerá? Os homens de Queila me entregarão? Deus respondeu: descerá, entregarão. Em outro momento ele falou: subirei à cidade de Judá? Deus respondeu: sobe, para onde? Deus respondeu: para Hebrom. E em muitos outros momentos que Davi, ele tinha estratégia. Davi era um estrategista nato. Depois que Davi derrotou Golias, ele passou a ser respeitado. Você é uma pessoa comum até você derrotar um gigante. Depois que você derrota um gigante, você já ganha uma moral. Você já ganha uma moralzinha. As pessoas já te veem diferente. Assim, não, peraí. Ele é baixinho, mas ele encarou o gigante, cara. Então, respeita o cara. Ali Davi começou a ser respeitado por algo que ele fez. Mas no céu ele já era conhecido por outra coisa. Ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus.
queira ser conhecido no céu e não conhecido na terra. Porque se você for conhecido no céu, querido, seja lá o que estiver acontecendo contigo, o Deus que é dono do ouro e da prata, é Ele que está investindo em você, você não precisa ter medo de nada. E Davi é essa pessoa. Eu gosto de ver filme de guerra, e eu gostava de ver MMA na época, hoje não tanto. Tem duas coisas que acontecem nesses dois cenários, que significa rendição. Quando está acontecendo uma guerra, e o exército está acuado, não tem para onde correr, eles levam com eles um paninho branco para amarrar num gravetinho e levantar. A bandeira branca significa: eu me rendo, pode fazer o que você quiser comigo. E no boxe, ou no MMA, tem a jogada da toalha branca, que significa: nós desistimos, você venceu. O quanto antes você e eu fizermos isso para Deus, é melhor para você. O quanto antes você levantar a bandeira branca e falar: Deus, eu me rendo, faça o que você quiser na minha vida, me leva para onde você quiser, Pai. Eu quero ir para onde o vento está soprando, eu não quero ir para onde o meu coração quer, porque o coração é enganoso. A gente vai desfrutar de momentos maravilhosos na presença do Senhor. Deus nos convida a gente se mover por propósito, e a gente não se mover por coisas palpáveis. Tem um livro que vai ter ali embaixo, esqueci de trazer aqui, não sei quantos já ouviram falar, Uma Vida com Propósitos. Alguém já ouviu falar desse livro? Quem nunca ouviu falar desse livro, levanta a mão. Quem nunca leu esse livro, levanta a mão. Quem não está entendendo nada, levanta a mão. Decisões assertivas são tomadas quando a gente está debaixo do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Vou dar uma pincelada rápida no livro. Você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para fazer parte da família de Deus. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi moldado para servir a Deus. E você foi feito para uma missão. Todos nós que estamos aqui temos participação, temos o privilégio de fazer parte da missão de Deus, porque a missão não é sua, a missão é dele. E quando a gente faz parte da missão dele, a gente sai do menino e a gente passa a ser homem, a gente passa a ser mulher. Porque uma mentalidade de menino é uma mentalidade de pessoa que vem para a igreja para consumir o culto. Você vem para cá para receber. Hoje eu vim para receber de Jesus. Hoje eu vim para o Senhor me encher. Amém, querido, isso é bom. Mas primeiramente você tem que chegar aqui com o coração contrito e quebrantado, não para receber, mas sim para dar. Porque você não é digno de nada, Ele é digno de tudo. Não se trata de você, se trata dEle. Quando a gente entende isso, o céu começa a se abrir, as coisas começam a acontecer, o poder de Deus começa a se manifestar na sua fraqueza, que a palavra de Deus diz isso. O poder do Senhor se manifesta quando você está fraco. E quando você entende que não é nada, Deus vem e te aponta o caminho. O que parecia não fazer sentido, agora já faz mais sentido. E mesmo que não esteja fazendo sentido, você não precisa entender, porque Ele não te chamou para entender, Ele te chamou para confiar. Mesmo sem entender, escolha confiar, escolha viver sob o propósito de Deus. Tem um termo chamado autorresponsabilidade. É um termo que quando você tem a capacidade de assumir que é responsável por suas escolhas, por suas atitudes, sem transferir a culpa para outras pessoas. Mas ainda assim, confiando que o Espírito Santo, ele pode te conduzir e te capacitar para tomar decisões assertivas. E talvez hoje, você esteja aqui hoje com essa autorresponsabilidade. Eu reconheço que errei, mas existe a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é não acontecer algo com você que você merecia. E a bondade do Senhor é Ele te dar algo que você não merecia, mas ainda assim Ele te dá porque Ele é bom. Tudo isso está acessível para você e para mim. Mas existe uma decisão a ser tomada.
Eu vi uma reportagem há um tempo atrás de um pai que tinha uma esposa e ele chegou em casa muito irritado com algumas coisas que tinham acontecido. Isso é verdade, tá? E ele brigou feio com a esposa e ele tinha uma arma em casa. Ele pegou aquela arma e deu um tiro nela. E ele tinha um filho de 7 anos e o filho viu tudo. E ele morava no 10º andar de um prédio. E ele, no desespero, o que eu fiz? O que eu fiz? Acorda, amor, acorda. E ela não acordava, ela já estava morta. Ele, no desespero, sem saber o que fazer, acabei com a minha vida. Ele pegou o filho no colo. Ele subiu para o terraço do prédio. Ficou na beira, igual eu estou aqui, na beirinha, com o filho no colo. E ele ficou olhando para frente assim. E os vizinhos embaixo estavam olhando para cima, estavam falando: não pula, cara, não pula. E depois as pessoas estavam contando que o filho também estava gritando, estava falando com o pai: pai, por favor, não pula, pai. Pai, não pula. E ele pulou. Os dois morreram. A família toda morreu naquela tarde. E os repórteres estavam cobrindo a matéria, estavam muito emocionados, os vizinhos muito emocionados, e eles pegaram alguns relatos de alguns vizinhos, os vizinhos estavam falando, o filho dele estava falando para ele: papai, eu te amo, não pula, por favor, papai, não pula. Querido, em algum momento, você vai estar na beira de tomar uma decisão. Sempre que você estiver na beira de tomar uma decisão, se lembre de uma coisa: tem pessoas no seu colo. Talvez o seu filho esteja no seu colo, a sua esposa, amigos, a sua igreja, a palavra do Senhor. E tudo isso vai cair junto contigo. E seja qual beira você estiver nessa noite, quando você estiver na beira de trair a sua esposa, se lembre: seu filho está contigo, é a sua família que está contigo. Quando você estiver na beira de cometer algum crime, alguma coisa errada, um roubo para você ser beneficiado, contar uma mentira para fazer uma venda, se lembre: seu filho está no seu colo, a sua família está no seu colo, outras pessoas estão com você, você não toma decisão isolado. Queria te convidar a ficar de pé. Você que chegou aqui nessa noite, na beira de tomar uma decisão, seja qual decisão for, e você está com o coração conturbado: Senhor, é para fazer isso? Senhor, o que eu faço? Meu irmão, essa palavra foi para você. Eu quero te convidar a você tomar a decisão mais assertiva da sua vida. Deixa Deus conduzir. Se essa pessoa é você, não perca tempo, vem aqui na frente, que eu quero orar com você. Você que precisa tomar uma decisão difícil, uma decisão que você precisa ter a certeza que o Senhor está contigo. Eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Oh, Jesus. Uma noite de decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós profetizamos aqui nessa noite. Existe alguém aqui à frente que ainda não decidiu por Jesus? Se existe alguém aqui na frente que ainda não decidiu por Jesus, eu queria te convidar, já que você está aqui na frente, levante a sua mão para aceitar publicamente Jesus como Senhor da sua vida. Existe alguém? Amém, glória a Deus. Queria te convidar, você que veio aqui na frente, talvez você que não teve coragem de vir aqui na frente, mas também precisa tomar uma decisão. Quero te convidar a colocar a mão na direção do seu coração. O Espírito Santo vai te dar clareza do que fazer na hora certa. O como, o quando, aonde e a forma que deve ser feita. Seja lá qual tipo de decisão precisa ser tomada. Se você não fizer nada, a decisão já está sendo tomada.
Porque não fazer nada também é decisão. E Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, meu irmão, o Espírito Santo está te enchendo de ousadia agora para tomar decisões. Tomar decisões assertivas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor conduza cada passo, cada palavra, cada plano, que seja o Senhor à frente, nos dando capacidade de decidir, ousadia para colocar o pé, porque uma vez que nós estamos debaixo da direção do Senhor, se a gente coloca o pé, o Senhor coloca o chão. Pai, nós cremos na Tua palavra, nós movimentamos por fé e não por vista, em nome de Jesus. Aquele que precisa tomar uma decisão nessa noite, que seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, aonde o Senhor vai ser glorificado, aonde o plano e o sonho do Senhor vai prevalecer. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Querido, se você crê e recebe, levante suas mãos e aplauda a esse Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe na tomada de decisões, em coisas que precisam ser realizadas. Em nome de Jesus, vai em paz. Estamos juntando